Olá, pessoal! Começando mais um programa Nós Universo dessa quinta-feira. Tudo bem, Tata? Tudo bem. Olá, pessoal, tudo bem? Pois é, e hoje a gente tem um programa um pouco diferente. Na realidade, a gente está trazendo a discussão, para compartilhar aqui com vocês, um tema que foi largamente perguntado pelos nossos ouvintes e que nós falamos há uns programas atrás sobre a inversão dos polos aqui na Terra, né? Esse processo geológico, a gente pode colocar e afirmar tranquilamente. Só que hoje a gente traz esse fenômeno da inversão dos polos associado a uma questão ligada ao nosso comportamento. Tata, exatamente. né? Então, totalmente. O que a gente vai colocar em discussão com vocês é algo que nós teorizamos a partir de informações bastante substanciosas, como a gente vai comentar daqui a pouquinho aqui, e que vão fazer vocês pensarem sobre a importância de mudar o comportamento, de mudar a forma de pensamento que nos rodeia hoje, né? Que a nossa sociedade maluca nos impõe de certa forma. Modo de pensar e atitudes também, né? Claro, com certeza. Né? Então, isso sim, por isso que a gente fala que o programa de hoje vai ser diferente, porque ele é uma espécie de científico-filosófico. Vocês vão entender já já o porquê. Mas antes, vamos falar para aqueles que perderam o programa sobre a inversão dos polos, mais ou menos do que a gente está falando. Muito bem. Há muito tempo atrás, várias civilizações antigas, que remontam à época dos incas, maias, as tribos mexicanas e etc., falaram sobre uma escuridão que ocorreu no final de um dia e se prolongou por mais de um dia. Uma noite que teve mais de 20 horas, Tata. Imagina. E após essa escuridão, contam algumas dessas lendas, as pessoas mudaram. Segundo, inclusive, o sacerdote inca que escreveu, que narrou essa situação, que até outro dia era considerada apenas uma lenda, e agora já é fato, é um fato histórico associado a um fato científico. Esse sacerdote disse mais ou menos o seguinte, que após essa longa noite de mais de 20 horas, os homens perderam suas qualidades, deixaram de ser bons e se entregaram ao vício. Coincidência ou não, e a gente sabe que não tem coincidência nenhuma nisso, essas civilizações, principalmente Inca, Maia e Azteca, desapareceram. Praticamente não deixaram herdeiros, não deixaram nenhum tipo de sucessor, né? Nenhuma raça sucessora. Né? Com aquela sapiência toda, com aquele conhecimento todo, eles simplesmente foram dizimados, sumiram, desapareceram. Como eu falei agora há pouquinho, né, Tata? Isso até então era uma lenda, era um mito, sim, essas lendas todas. Até que, em 1998, todo mundo já ouviu falar nos famosos pele vermelha, os índios americanos. Num determinado momento, em 98, um grupo deles, um grupo da tribo Hopi, participou de um talk show nos Estados Unidos. E nesse talk show, esse talk show ficou marcado por conta da declaração de um desses componentes, de um desses índios, que disse mais ou menos o seguinte: a partir desse ano, a humanidade vai conhecer ou vai entender sobre uma mudança bastante grande, bastante intensa. Até aí tudo bem, é um índio falando na televisão, é interessante, tudo, ficou um comentário isolado, está tudo certo. Tempos depois, ou aliás, não muito tempo depois, alguns cientistas estudando, porque estavam já estudando isso, a questão do magnetismo terrestre, começaram a perceber mudanças no campo magnético da Terra. Essa mudança, como eu já comentei outras vezes, foi uma crescente diminuição, e nós vivemos essa diminuição todos os dias, inclusive a América do Sul, deixa eu colocar melhor, a América do Norte, a América Central e a América do Sul juntas formam um imenso corredor onde principalmente nesse corredor a energia magnética do campo magnético terrestre gerado pelo nosso planeta já diminuiu bastante. Existem pontos isolados do planeta em que houve um aumento,
mas são manchas muito pequenas. Bom, eu estava falando que, então, quando os Hope falaram isso, alguns cientistas já tinham observado essa situação de redução sistemática e gradativa do campo magnético terrestre. Aí, alguém, em algum lugar, em algum momento, fez a associação do que os índios disseram com o que estava acontecendo. Entra em campo a nossa geologia. A nossa não, a geologia universal. Ou seja, os geólogos passaram a procurar provas e indícios através dos testemunhais rochosos, né, se por acaso teria havido um episódio ligado a alguma coisa, algum evento geomagnético da Terra. E, de fato, encontraram. Só não conseguiram determinar a data ou o período, a periodicidade em que esse evento acontece, mas ele acontece. E segundo alguns pesquisadores nessa área, Tata, a gente está atrasado, ou seja, a inversão já devia ter acontecido. Então a gente parte do pressuposto, nesse exato momento, por enquanto a gente está fundamentando tudo, né, Tata? Sim, com Nós certeza. estamos dando elementos para vocês pensarem. Depois a gente vai colocar aqui embaixo as legendas para vocês poderem acessar, pesquisarem também. Né? Então, o que fica patente para todos nós é o seguinte: ok, então tem uma inversão de campos magnéticos acontecendo. E eu estava comentando com a Tata que quem tem um pouco aquela noção de navegação aérea ou navegação náutica, sabe que quando você pega uma carta náutica, uma carta aérea e vai plotar um curso, você é obrigado a descontar a declinação magnética daquele ano. A declinação magnética seria um deslocamento magnético do nosso norte verdadeiro para o norte magnético. Há um desconto que você precisa dar porque ele está se deslocando. É engraçado, e eu contava isso para a Tata agora há pouco, que quando eu aprendi a navegar, a gente só tinha essa informação e estava tudo certo. Você só tinha que fazer aquele desconto, mas nunca ninguém tinha parado para fazer um cálculo de que um dia a soma dessas declinações daria praticamente um norte aqui no leste ou aqui no sul ou coisa parecida. Então é engraçado hoje a gente recuperar essas informações e perceber que, de fato, hoje, só para vocês terem uma ideia, o norte e o sul estão deslocados em mais de 2.500 quilômetros do seu ponto cartográfico original. Então essa inversão está em pleno curso, ela vai acontecer mesmo. Somada à diminuição do campo magnético, que é um indício de que a Terra se prepara para parar de rodar, ela para momentaneamente e já inicia o seu novo circuito, né, de rotação. Então isso tudo leva a gente a pensar que realmente a coisa está para acontecer a qualquer instante, né? Por isso, a ideia de se reforçar, e agora juntando os outros elementos que faltavam, num programa nosso de hoje, essas informações, porque vocês vão ver aonde isso vai bater. Certo, Tata? Sim. Muito bem. Vamos então, lá. até aqui, nós temos aí, para ficar bem claro, os Hope, em 98, dando uma dica de que aconteceu alguma coisa. De fato, os cientistas, por volta desse ano, perceberam, associaram esse comentário à diminuição do campo magnético terrestre. Foi a primeira coisa. Depois, na medida que perceberam isso acontecendo, foram buscar na história lendas ou mitos que traduzissem, de alguma forma, um efeito semelhante ao esperado por conta da inversão. E encontraram, tanto nos incas como nas tribos mexicanas, encontraram descrições sobre um dia que teve uma noite extremamente longa, com mais de 20 horas, que eu comentei agora há pouco. Muito bem. Isso aproximadamente 3.000 anos atrás. Há 3.000 anos atrás. Sim. E como eu disse, tem gente achando, tem cientistas indicando de que nós estamos atrasados. Então a gente precisa, né, ficar bem atento a isso. Agora, aonde o programa Nós e o Universo quer chegar hoje? Nós queremos chegar à percepção do seguinte. Aí a gente coloca isso em discussão com vocês, porque essa tese é nossa. Mas a gente entende, com tudo que nós já vimos e vivenciamos, que isso realmente tem um grau peso, de conexão importante. Eu tentei desenhar aqui, não é exatamente uma noz, viu, gente? Eu sei que está difícil aqui de interpretar, de entender, mas aqui representa o cérebro humano. E aqui ao lado nós temos, como eu já fiz várias vezes com as mãos, eu dei a entender que aqui era o planeta Terra, norte, sul, leste, oeste, conforme a gente mais ou menos já tinha imaginado. Mas eu quero dizer para vocês que ao longo do nosso trabalho, ao longo da nossa experiência, nós percebemos o tamanho da influência do campo magnético terrestre na saúde humana e na vida humana. Só que até então, nós tínhamos essa questão
do campo magnético terrestre, muitas vezes associado à recuperação da saúde física, né, Tata? Sim. A você, por exemplo, estressado, carregado, você caminhar descalço na terra, é uma coisa que funciona. Isso tem a ver com magnetismo, você descarrega literalmente energia na terra e ela, de alguma forma, te revigora. Não é isso? É uma troca, aí tá né? tudo certo. Acho que você também que está nos assistindo já teve uma experiência semelhante a essa. Você entra no mar, né, vai tomar um banho de mar, volta a outro, enfim. O planeta interage com o nosso corpo e também interage com os animais. Um exemplo bobo para você lembrar de alguma coisa ligada a animal. As baleias, as aves, muitas delas se orientam pelo fluxo magnético da Terra e, obviamente, se alimentam, entre aspas, dessa energia eletromagnética. Muito bem. Na medida em que a gente vai perdendo esse campo magnético, o que vai acontecendo? A nossa saúde vai deteriorando e os animais também vão padecendo com isso. Por isso mesmo, você tem, eu acho que é até recente, não sei quantas baleias encalharam no litoral, né? E vem encalhando, e vem aparecendo, e vem surgindo. São pinguins que erram o caminho, são baleias que encalham e morrem. Aqui no Brasil mesmo teve duas jubartes, se não me engano, que encalharam. Graças a Deus eles conseguiram reconduzir a baleia para alto mar. Enfim, está acontecendo um monte de coisas. E em relação aos seres humanos, eu acho que eu nem preciso falar, e agora saindo um pouco da questão do vigor físico e indo para a questão mental, a gente nem precisa reforçar muito, né? Gente fazendo loucura em escola. É só acompanhar, né? A mídia, né? É só acompanhar um pouco os noticiários. Infelizmente só sai sangue, né? É só sangue que tem, e cada vez mais. Pode observar que você tem quase nada de notícias positivas, e você tem muita tragédia todos os dias na televisão. Exatamente. Isso só pode significar o seguinte: se o campo magnético está diminuindo, está havendo uma inversão de polos, os polos vão mudar de posição, já estão mudando de posição, e os animais e os seres humanos estão tendo problemas, estão se comportando de modo diferente, então o cérebro e o planeta trabalham de uma forma conectados, magneticamente. Porque eu já contei em outros programas que quando o cérebro funciona, há uma série de... Ele gera, o cérebro, o corpo inteiro, mas o cérebro em especial, ele gera, quando um neurônio conversa com o outro, ele gera um microcampo magnético, que é nada mais nada menos do que, quando o neurônio está fechadinho, ele tem eletricidade, e quando ele vai conversar com o outro, ele libera quimicamente essa eletricidade, que quando chega no outro neurônio se torna eletricidade de novo. Resumindo, são trilhões de neurônios, e por isso mesmo, a nossa cabeça é uma das partes do nosso corpo onde há a maior concentração de campos magnéticos. Por isso mesmo, há uma íntima relação entre o nosso cérebro, o nosso mental e o nosso planeta. Mas eu não cheguei ainda no ponto que eu quero chegar. Eu vou chegar lá. Olha só. Está tudo bem que os dois estão conectados. Eu acho que a maioria de nós, inclusive você que está nos assistindo, provavelmente já concorda que cérebro humano e o campo magnético do planeta tem uma correlação. Está tudo bem. Agora, vamos voltar ao que disse o sacerdote Inca. Depois da noite prolongada de mais de 20 horas, os homens se entregaram, deixaram de ser bons, né? Largaram suas virtudes e se entregaram aos vícios. E aí a gente sabe que a civilização desapareceu. Vamos pensar. 3.000 anos atrás. Há 3.000 anos atrás. Será que a civilização moderna, da qual nós fazemos parte, nós, não está nessa fase que aconteceu depois desse momento narrado pelo sacerdote Inca? Será que, de repente, o nosso cérebro não funcionava melhor com a polaridade invertida do nosso planeta? Será que a nossa fase boa, mentalmente falando, comportamentalmente falando, não é quando o norte estiver no sul e o sul estiver no norte, por exemplo, falando grosseiramente assim? Porque provavelmente era assim antes deles. Eu apontei o lugar errado. Era assim, provavelmente, há 3.000 anos atrás, quando as pessoas tinham uma outra concepção de vida. Sabe por que eu falo isso também, Tata? Sim. Porque você lembra quando a gente foi estudar sobre Atlântida, para fazer aquele programa? Nós estudamos 2 outras civilizações também, a minoica, melhor dizendo. Né? E, por exemplo, só para dar como referência, essa civilização,
assim como a Atlântida também, que de fato existiu, só não chamava Atlântida, na realidade chamava outra coisa, eles eram povos extremamente avançados. Já construíam casas à prova de terremoto. E sem tecnologia. E sem eletricidade. E sem eletricidade. Mas aí eles foram vítimas do próprio planeta, porque desapareceram de acordo com terremotos e tsunamis. Catástrofes naturais. Quer dizer, eles não fizeram nada, mas foram liquidados. Mas quem é que me garante que naquela época eles não conseguiam avançar de uma forma não tecnológica, não eletrônica, vamos colocar assim, mas sim uma tecnologia do bem, uma tecnologia natural, porque eles estavam numa outra polaridade, que é essa que vem voltando agora. Que é essa fase em que os polos vão se inverter e que está chegando agora para a gente de novo. Essa é a discussão. Então nós acreditamos as civilizações mais antigas e super desenvolvidas, inclusive a civilização egípcia, o fato de que todo aquele know-how que a gente tanto estranhou, não, só pode ter sido gente de fora, ou qualquer coisa assim, há possivelmente um funcionamento cerebral e mental diferente justamente em função de um norte e sul invertidos naquela época. Esse norte e sul talvez esteja indo para a posição daquela época agora. Você ia falar alguma coisa, eu te interrompi. Não, eles se preocupavam, na realidade, na evolução do ser. Exatamente. E não do ter. Os egípcios já tinham esse outro probleminha. Eles tinham muita coisa do ter também. Mas vamos colocar, vamos pegar o aspecto desenvolvimento tecnológico natural, né? Sem que houvesse a eletrônica ou a eletricidade, que isso é fantástico para uma civilização que não tinha isso, construiu o que eles construíram. Então, isso é importante notar que mentalmente, esse é o ponto. Sim. Eles eram extremamente avançados. Evoluídos demais. Extremamente evoluídos. Depois houve a inversão e você viu que a civilização egípcia está aí do jeito que vocês estão vendo hoje. Vira e mexe, tem uma guerrinha, uma briguinha. E pirâmide que é bom, o conhecimento que é bom, nada. E foi exatamente o que o sacerdote Inca nos colocou, né, traduzido pelos freis dominicanos, que são um dos cronistas da vida Inca, né, principalmente dos Incas. Então os caras traduziram e hoje realmente é um fato que era um mito que passou a ser um fato histórico justamente porque comprova um fenômeno que está para chegar, está para acontecer, e principalmente uma mudança de comportamento que pode explicar muita coisa a nosso respeito. Então, como eu estava dizendo, essa configuração atual de norte para cima e sul para baixo, que todo mundo conhece e que está em franca mudança, crescimento, né? Em franca transformação, vai transformar também isto aqui. O nosso cérebro já está fazendo isso. Vamos dizer que as pessoas que não estão preparadas, mas aqui eu tenho que fazer uma ressalva enorme, gente. E o assunto, claro, não é tão fácil assim para a gente discorrer em 20 minutos de programa, mas lembra do bioarquétipo, o conceito que a gente vem trabalhando desde a época da Rádio Mundial, aliás, desde da época da Rádio... Esquecemos. A nossa primeira rádio, nós esquecemos. Não é menosprezando, não, mas foi falha de memória mesmo. Do prédio da Gazeta. Não, sim, mas antes dela até também. Mas, enfim, isso não vem ao caso. Tá. Desde aquela época, a gente vem discorrendo sobre o bioarquétipo, que é a informação de comportamento que vem através do nosso DNA, do nosso arquétipo, né, bioarquétipo, e que a gente acaba, e isso vem dos nossos ancestrais, e isso a gente acaba mesclando com o ambiente em que a gente nasceu e vive e cresceu, e isso nos transforma num ser único, mais uma vez. No entanto, se nós reproduzimos, se a gente vem a ter filhos, etc. e tal, a gente passa essa informação comportamental para frente também, né? Isso que é o bioarquétipo em rápidas palavras. Pois bem, eu toquei no bioarquétipo para dizer o seguinte: se há uma transformação mental em curso, algumas pessoas, dependendo da influência do seu bioarquétipo, podem estar um pouquinho mais avançadas ou um pouquinho mais atrasadas na questão da preparação para esse momento de transformação geral, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Você, com certeza, se não for uma dessas pessoas para as quais a gente está falando, tem, obviamente, uma preocupação, uma coisa mais ligada, como a Tata falou agora há pouco, mais ao ser, do que ao ter. A gente acha isso uma tremenda evolução. Mas você também nós também conhecemos pessoas que estão mais voltadas e mais preocupadas
com o ter do que o ser. Para falar isso de forma muito grosseira, tá? Mas é para dar uma noção do tipo de pessoa da qual a gente está falando. Porque essas pessoas não teriam a preparação necessária para encarar uma mudança como essa, porque não é, por exemplo, você encarar uma noite com mais de 20 horas, não é essa a questão. É você acordar no outro dia, seja lá o dia que for, você acordar e enxergar o mundo de uma maneira completamente diferente. Você vai acordar diferente. Por exemplo, acordar não vê dia. Isso pode acontecer. Não, isso vai acontecer. Vai dormir, de repente você acorda, você dormiu lá 8, 9 horas. E está de noite ainda. E continua a noite. É noite ainda. Né? O que a pessoa vai fazer? Não vou precisar trabalhar. O mundo acabou, não é verdade? Uhum. Quantos vão se questionar? E nós falamos muito nos programas passados também no automático. São as pessoas que vivem no automático, né? Que não estão preparadas para ser. Não é verdade? Se preocupam em trabalhar para pagar a conta, para pagar isso, para pagar aquilo, não é verdade? Não, perfeito. A Tata falou tudo. As pessoas que estão dentro desse tal automático que ela falou vão acordar depois de 8 horas de sono, ou 5 horas, ou sei lá quantas horas, vão perceber o dia escuro. Falar, tá, tudo bem, aconteceu algum problema, vai chover, sei lá o quê, mas vão para o trabalho mesmo assim. Mas o que eu quero até frisar, Tata, é que quando elas acordarem, a cabeça vai estar rodando, a percepção do mundo vai estar diferente. É uma coisa que, como nenhum de nós viveu ainda, nesse momento, a gente vai ter, eu tenho dificuldades até em descrever um momento como esse, mas imagine uma coisa totalmente fora do normal. E não é no visual, é no mental. Você vai acordar muito estranho, você vai passar mal, mas a gente acredita que aqueles que estão mais preparados, e eu chamo de preparação, a gente está chamando de preparados, aquelas pessoas que, de fato, hoje se preocupam em mudar por dentro. Que nós falamos, né, da autoanálise. Fazendo suas autocríticas, autoanálises, né? E buscando realmente o seu melhor aqui dentro, seja lá onde ele estiver. Então, as pessoas que buscam isso têm uma chance melhor de se adaptarem a essa mudança brusca. A nova era, eu diria. Pronto, né? Falou bem, nova era. Uhum. Os místicos falam muito em nova era, e eu acho isso interessante porque é nesse momento que a gente está aqui discutindo em que os místicos encontram com os cientistas. Né? Então, veja, o que era pura lenda virou fato histórico e agora corrobora com a ciência para explicar um fenômeno que está por vir, está para acontecer. Mas não do jeito que eles pregam, não é? Por exemplo, da extinção do planeta. Eu acredito planeta não que vai não se extinguir. Vai acabar o planeta, né? Mas as pessoas vão acabar o quê? Enlouquecendo. Não é verdade? Porque aquelas que vivem, é por isso que nós estamos chamando a atenção de vocês, aquelas que vivem no automático, que não costumam fazer uma autoanálise, poxa, eu preciso mudar. Não é? Eu preciso encarar essa mudança para poder também ajudar meu próximo. Não estão preocupada com o seu eu e com os seus próximos, não é verdade? Estão preocupada em trabalhar e ter, e o ser vai ficando cada vez mais aquém. A grande verdade, pessoal, se vocês já não pararam um dia para pensar no que eu vou falar agora, é assim, por que nós temos fronteiras? Por que um chama Brasil, o outro chama Estados Unidos, outro chama... A divisão, né, dos continentes. Por que nós dividimos a Terra toda? Sim. Por que tem tantos idiomas, tantas culturas diferentes? Por que nós não vivemos desde o início com uma grande tribo? Você entende? A globalização ajudou muito nesse sentido, mas a globalização, os indivíduos não fizeram isso. Então, veja, a gente está perto de uma mudança no planeta ao qual a gente está intimamente ligado e que vai fazer com que o nosso mental enxergue as coisas diferentes. A gente então acredita seriamente, é isso que a gente está trazendo a discussão com vocês, que quando isso aqui se completar, quando a inversão dos polos se completar, a nossa forma de pensar e ver o mundo vai ser completamente outra, e aqueles que estiverem um pouco mais preparados vão ter menos dificuldade para se adaptar ao novo mundo. Os que saírem de repente do automático para esse novo mundo, vão quebrar literalmente a cara. Por isso que nós estamos aqui para chamar a sua atenção, não é verdade? Para exatamente para você. Se você não precisar, porque você já está nesse processo, por favor, ajude a propagar essa ideia e a convencer pessoas que estão ainda naquele modo antigo, né, naquela forma antiga, presa a coisas primitivas, ciúme, materialismo, esse tipo de coisa. Pelo amor de Deus, vamos começar a fazer um esforço para sair disso.
Quanto mais saírem dessa bendita forma zona de conforto, ao seu individualismo, ao seu egoísmo, né? mais sobreviverão a essa mudança toda aqui. Exatamente. Alguém pode perguntar ou está pensando aí agora, vai ter cataclismos associados a essa mudança? Vai. Também isso está previsto. O planeta com menos campo magnético, ele fica um pouco mais vulnerável astronomicamente falando. Então, é provável que nós tenhamos alguns impactos de detritos de corpos estelares, como foi esses dias que teve chuva de meteorito, que na verdade é uma sujeira deixada pelo cometa Halley. Então, quando a Terra passa pelo trecho onde ele já cruzou, a gente fatalmente pega um pouco desse lixo. Então, imagina, pegar um lixo aí no meio da nossa órbita, sem o campo magnético totalmente reforçado, então isso pode gerar uma chuva de meteoritos, né? Pequenos, médios, até quem sabe um meia boca aí, mas pode haver também movimentos tectônicos, ou seja, pode haver terremoto, o clima provavelmente vai ter uma alteraçãozinha instantânea, né? Uma vez que você tem a noite prolongada, a paralisação do movimento de rotação da Terra, então você tem outras consequências também em função disso, mas acredito que todo mundo sobreviva a tudo isso, mas eu não acredito que as pessoas que não se prepararem sobrevivam a isso aqui, a transformação do mental humano a partir dessa situação aqui. Por isso, pessoal, eu acho que já está até na hora da gente meio que encerrar o programa. Por isso, pessoal, eu acho importante vocês estudarem isso que nós colocamos, saberem tudo sobre inversão. Cuidado, que tem gente exagerando um pouco nas coisas, mas vá buscar, porque tem a ciência honesta também está postando suas informações e vocês podem acessar tal como nós acessamos. Procurem pensar. Aqueles que tiverem interesse em discutir esse assunto, vai o nosso WhatsApp, como sempre, aqui embaixo. Pergunte, nos questione, favor, participe. Né? É verdade, é importante. Aí, nosso WhatsApp está bem aqui abaixo na legenda, né? Então, por favor, entre em contato conosco através do WhatsApp, através do e-mails, né? Como vocês acharem melhor, tá certo? E vamos continuar discutindo esse assunto. É muito importante que a gente mantenha esse debate em alta. E divulguem também essas informações, né? Exatamente. Divulguem, que é muito importante. Nós temos nosso canal do YouTube também. Inscreva-se no canal, divulgue as informações, peçam também para as pessoas se inscreverem, né? Quanto mais as informações elas tiverem, vai ser melhor para conhecimento. E se tiverem dúvidas, nos questione, nos pergunte, né? Que nós, na medida do possível, a gente vai respondendo. É isso aí. Tá certo? Então, o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós, o Universo, se despede e a gente volta na próxima quinta, né, Tata? É verdade, na próxima quinta com mais um programa Nós e o Universo. É isso aí. Então, uma ótima semana, um excelente fim de semana, né? E na próxima quinta é feriado, né? Próxima quinta é feriado. Mas vai haver o programa Nós Universo, tá certo? A gente está sempre aqui toda quinta-feira com vocês. É isso aí. Um forte abraço para vocês. Olha, cabeça aberta e vamos pensar nisso aqui. Um abração, gente. Obrigada, pessoal. Até mais.